Antes de continuar essa história, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito para que mais histórias como essa cheguem até você. A poeira vermelha da estrada grudava na pele igual vergonha que não sai. Eu ainda conseguia sentir o peso daquelas palavras na boca do estômago, como se tivessem sido cuspidas há poucos minutos. E não há 3 horas. Some daqui. Essa casa não é mais sua. Nenhuma explicação, nenhum papel, nenhuma piedade. Apenas o portão de madeira batendo nas minhas costas e o silêncio grosso do meio-dia caindo sobre mim e meu filho como uma sentença. Eu me chamo Helena. Tenho 34 anos. Mas a vida me fez parecer que carrego 50. 6 meses atrás, encontraram meu marido, Joaquim, boiando na represa da fazenda onde a gente morava de favor. Disseram que foi acidente, que ele bebeu demais, escorregou, bateu a cabeça. Mas eu conhecia Joaquim. Ele não bebia e tinha medo de água funda desde criança. Ninguém quis me ouvir. Ninguém quis investigar. Enterraram ele num caixão fechado, rezaram um terço apressado e me disseram para seguir em frente. Como se seguir em frente fosse coisa que se faz assim, de uma hora para outra, quando você perde o homem que dormia do seu lado, o pai do seu filho, o único que te fazia rir depois de tanto tempo. Eu tentei ficar quieta, tentei aceitar. Cuidar do menino, trabalhar na cozinha da casa grande, abaixar a cabeça. Mas hoje de manhã, o filho do dono, um homem gordo, de olhos pequenos e voz grossa, entrou na nossa casinha sem bater e disse que a gente tinha até o meio-dia para sair. Por quê? Perguntei com a voz tremendo. Eu trabalho direito, não devo nada. Ele nem me olhou nos olhos. Ordens de cima. Não quero você mais aqui. E foi só isso. Juntei o que deu. Um saco de roupas, 2 latas de sardinha, uma muda de roupa do Pedro, meu filho de 7 anos. No bolso da saia, 12 reais amassados. Era tudo que me restava no mundo. Pedro segurava minha mão com força, os olhos grandes e assustados, sem entender direito o que estava acontecendo. Ele era magro demais, tinha o cabelo preto igual ao do pai e um jeito quieto de quem aprende cedo a não fazer barulho. A estrada se esticava na nossa frente, sem fim, sem sombra, sem piedade. O sol de setembro queimava a terra rachada e o vento trazia cheiro de mato seco e poeira. Não havia nenhuma casa por perto. Só cerca velha, capim morto e o céu imenso, pesado, indiferente. Andamos. Não sei por quanto tempo. Meus pés doíam dentro das sandálias gastas. Pedro começou a arrastar os pés, a respiração ficando mais pesada. Ele tinha comido pouco no café da manhã. Eu guardei o resto para ele comer mais tarde, se a fome apertasse demais. Quando o sol já estava quase a pino, ele tropeçou. Caiu de joelhos na terra vermelha. Levantou devagar, limpou as mãos na bermuda surrada e continuou andando sem reclamar. Mas uns 20 minutos depois, caiu de novo. Dessa vez ficou ali, sentado no chão, o rosto sujo de poeira e suor. Ajoelhei na frente dele, limpei o rosto pequeno com a barra da blusa e senti meu peito apertar. Mamãe! A voz dele saiu quase sumindo. Eu fiz alguma coisa errada para a gente ser mandado embora? O mundo parou. Eu olhei para aquele menino, com os olhos cheios de medo e culpa que ele não devia carregar, e menti como só uma mãe desesperada sabe mentir. Não, meu amor. A culpa nunca foi sua. Abracei ele forte, sentindo os ossinhos magros embaixo da camisa e deixei as lágrimas caírem sem fazer barulho. Porque se eu desabasse ali, no meio daquela estrada vazia, a gente não ia levantar nunca mais. O que eu não sabia naquele momento era que alguém nos observava. A uns 200 metros atrás, montado num cavalo baio, um homem nos seguia. Roupas simples, camisa de algodão, chapéu de couro, calça suja de terra. Mas a postura era de quem conhecia aquela terra. E aquela história. Ele mantinha distância, não se aproximava.
Só acompanhava devagar, como se estivesse esperando o momento certo. Eu não vi, não percebi. Só continuei andando, carregando o peso do filho nos braços quando ele já não aguentava mais, procurando uma sombra, um lugar para parar, qualquer coisa que parecesse um pouco com esperança. E foi ali, debaixo de uma árvore torta e seca, que eu finalmente desabei. Sentei no chão, encostei as costas no tronco áspero e deixei Pedro descansar no meu colo. Ele fechou os olhos, exausto. Eu olhei para a estrada vazia e pensei, a gente vai morrer aqui. Foi quando ouvi o som de cascos batendo na terra. Virei a cabeça, assustada. O homem desceu do cavalo com calma, tirou o chapéu e me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar. Nem raiva, nem pena. Algo no meio. Essa estrada não leva a lugar nenhum, ele disse, a voz grave e cansada. Só para quem eles querem que desapareça. Meu coração disparou, apertei Pedro contra o peito. A gente não precisa de ajuda. Menti, porque o medo falou mais alto que a necessidade. Ele olhou para o meu filho magro, para os meus pés feridos, para o desespero mal escondido nos meus olhos. E entendeu tudo. Tem gente poderosa que prefere ver uma viúva passando fome, ele disse devagar, do que a verdade vindo à tona. Aquelas palavras gelaram meu sangue. Eu não conhecia aquele homem, mas algo na voz dele, no jeito que falou, me disse que ele sabia de coisas que eu mesma não sabia. E pela primeira vez desde que Joaquim morreu, senti que talvez, só talvez, eu não estivesse completamente sozinha. O estranho protetor. O homem se apresentou apenas como Antônio, não deu sobrenome, não disse de onde vinha, só tirou um cantil de couro da garupa do cavalo e estendeu para mim. Bebe, você está desidratada. Hesitei. A desconfiança era uma segunda pele que eu aprendi a vestir depois que Joaquim morreu. Mas a boca estava seca demais, e Pedro precisava de água mais do que eu precisava de orgulho. Peguei o cantil, bebi 2 goles e dei o resto para o meu filho. Ele bebeu com desespero, a água escorrendo pelo canto da boca, molhando a camisa surrada. Antônio ficou ali parado, de pé, olhando a estrada vazia como se esperasse alguém aparecer. Era um homem de uns 50 anos, pele queimada de sol, mãos grandes e calejadas. Tinha uma cicatriz fina que cortava a sobrancelha esquerda e um jeito quieto de quem carrega peso invisível. Tem quanto tempo que vocês saíram de lá? Perguntou sem me olhar. Umas 4 horas, respondi baixo. Ele balançou a cabeça como se confirmasse algo que já sabia. Eles não vão mandar ninguém atrás de vocês. Não precisam. O sol faz o trabalho por eles. Senti um arrepio subir pela espinha, mesmo com o calor sufocante. Quem é você? Perguntei, apertando Pedro contra mim. E por que está nos seguindo? Antônio finalmente me olhou. Os olhos eram fundos, cansados, mas não mentiam. Eu conheci seu marido. E eu sei o que aconteceu com ele. O mundo girou. Minha respiração falhou. Você sabe? Ele assentiu devagar. Sei. E se você ficar andando por aí, sozinha, carregando o que você carrega sem nem saber, não vai durar 3 dias. Eu não estou carregando nada. Minha voz saiu mais alta, mais desesperada do que eu queria. Eu só quero sumir, ir para longe, esquecer tudo isso. Você não pode esquecer o que eles não querem que você lembre, ele disse, a voz firme. Mesmo que você não saiba o que é. Lágrimas quentes desceram pelo meu rosto. Eu estava cansada demais para entender enigmas, cansada demais para ter medo, cansada demais para lutar. Antônio suspirou, guardou o cantil e montou no cavalo. Tem um lugar. Simples, mas seguro. Você e o menino podem passar a noite, comer alguma coisa, depois você decide se quer ouvir o que eu tenho para dizer. Eu deveria ter recusado, deveria ter desconfiado. Mas quando você está com um filho morrendo de fome nos braços e 12 reais no bolso, orgulho vira luxo que você não pode pagar. Tá longe? Perguntei. Uns 5 quilômetros. Vocês sobem na garupa.
o cavalo aguenta. A fazenda de Antônio ficava escondida no fim de uma estrada de terra esburacada, cercada de pasto seco e cerca velha. A casa era pequena, de tijolo à vista, com varanda de madeira e telhado de barro. Tinha um galpão ao lado, com ferramentas penduradas na parede, e um curral vazio. Era simples, mas era mais do que eu tinha. Ele nos levou direto para o galpão, onde tinha uma cama de solteiro encostada no canto, coberta com um lençol limpo. Tinha cheiro de óleo de máquina e terra, mas era seco e protegido. "Vocês dormem aqui hoje", disse. "Amanhã a gente conversa." Preparou comida sem fazer alarde. Arroz, feijão, ovo frito. Comida simples, mas quente. Pedro comeu como se nunca tivesse visto um prato cheio na vida. Eu comi devagar, sentindo cada garfada descer e acalmar a dor no estômago. Antônio comeu em silêncio, sentado do outro lado da mesa de madeira rachada. Não fez perguntas, não encheu de conversa. Só deixou a gente existir ali, sem pressa, sem cobrança. Depois da janta, ele acendeu um lampião e ficou sentado na varanda, de costas para a gente, olhando a escuridão que cobria os pastos. Deitei Pedro na cama, cobri ele com o lençol e fiquei ali, sentada no chão de cimento frio, olhando meu filho dormir. Ele parecia tão pequeno, tão frágil, tão longe de entender o perigo que a gente corria. Foi quando ouvi a voz de Antônio vindo da varanda. "Seu marido me salvou a vida uma vez." Me levantei devagar e fui até a porta. Ele continuava sentado de costas, o lampião iluminando metade do rosto cansado. "Faz 6 anos", continuou. "Eu sofri um acidente na estrada. Capotei a caminhonete, fiquei preso nas ferragens." Ele parou. Me tirou de lá, ficou comigo até a ambulância chegar. Senti o peito apertar. Era tão Joaquim fazer isso. "Eu nunca esqueci", Antônio disse. "E quando soube que ele tinha morrido e que você foi expulsa logo depois, eu sabia que tinha alguma coisa errada." "Por que você não fez nada?" perguntei, a voz saindo embargada. Ele virou o rosto para mim e pela primeira vez vi vergonha nos olhos dele. "Porque eu sou covarde", disse simplesmente. "Mas hoje, quando vi você sendo expulsa, andando naquela estrada com o menino, eu não consegui fingir que não vi." Fiquei em silêncio. Não sabia o que dizer. "Você falou que sabe o que aconteceu com Joaquim", sussurrei. "Me conta." Antônio respirou fundo. "Amanhã, você precisa descansar, e eu preciso ter certeza de que você está pronta para ouvir." Voltei para o galpão. Deitei ao lado de Pedro, sentindo o calor pequeno do corpo dele me acalmar. Fechei os olhos, mas o sono não veio fácil. Porque lá no fundo eu sabia. Minha vida tinha mudado para sempre. E o que vinha pela frente seria ainda mais difícil do que tudo que eu já tinha enfrentado. A verdade enterrada. Acordei com o cheiro de café forte e o som de grilos sumindo com a chegada do dia. Pedro ainda dormia, enrolado no lençol, o rosto finalmente tranquilo depois de tanto cansaço. Levantei devagar, alisei o cabelo bagunçado e saí do galpão. Antônio estava sentado na varanda, 2 canecas de café fumegante na mesinha de madeira. Ele me viu e acenou com a cabeça, indicando a cadeira vazia ao lado. Sentei. Peguei a caneca quente entre as mãos e bebi um gole. Era forte, amargo, do jeito que Joaquim gostava. "Dormiu?" perguntou. "Mais ou menos." Ficamos em silêncio por um tempo. O sol nascia devagar, pintando o céu de laranja e rosa sobre os pastos secos. Era bonito, mas tinha algo pesado no ar, como se a própria manhã soubesse que algo ia ser dito. Antônio suspirou fundo, apoiou os cotovelos nos joelhos e começou a falar. "A terra onde você morava, onde seu marido morreu, ela não é do homem que expulsou vocês." Olhei para ele, confusa. "Como assim?" "Aquela fazenda foi roubada há mais de 30 anos. Pertencia à família da sua mãe." Senti o coração disparar. "Minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos. Eu nunca soube de nada sobre terra, sobre fazenda, porque apagaram tudo.
Antônio disse, virando o rosto para mim. Documentos, registros, testemunhas, tudo. Seu avô era dono de 400 hectares. Morreu sem testamento. Seus tios venderam tudo por debaixo do pano, falsificaram papéis, sumiram com o dinheiro. Sua mãe era criança, não tinha como brigar. E quando ela morreu, você ficou sem nada, sem saber de nada. Eu tremia, não de frio, de raiva, de dor. E o Joaquim? O que ele tem a ver com isso? Antônio respirou fundo. Seu marido era curioso. Gostava de mexer em papelada velha, de ouvir história dos antigos. Um dia, conversando com um velho da região, ele descobriu sobre a terra, sobre sua família, e resolveu investigar. Investigar o quê? Se ainda tinha algum jeito de provar que aquilo era seu por direito. Ele foi atrás de documentos antigos no cartório, conversou com gente que conhecia seu avô, e achou algo. Meu peito apertou. O quê? Uma escritura antiga, original, registrada em nome do seu avô. Joaquim escondeu esse papel. Eu sei porque ele me contou. Disse que ia te dar de presente, que ia recuperar o que era seu, que vocês iam ter uma vida melhor. Lágrimas escorreram pelo meu rosto sem que eu percebesse. Mas alguém descobriu. Continuei a história, a voz quebrando. Antônio assentiu devagar. O filho do dono atual, aquele mesmo que te expulsou. Ele soube que Joaquim estava mexendo onde não devia e resolveu o problema do jeito mais covarde possível. Mataram ele, sussurrei. Sim, e fizeram parecer acidente. Ninguém ia desconfiar de um trabalhador pobre que caiu bêbado na represa. Cobri o rosto com as mãos e deixei a dor sair. Soluços profundos, raiva misturada com saudade, desespero de quem finalmente entende tudo. Antônio me deixou chorar. Não tentou me consolar. Só ficou ali, respeitando minha dor. Quando finalmente consegui respirar de novo, limpei o rosto e olhei para ele. E o papel, a escritura, Joaquim escondeu. E morreu sem te contar onde. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Então não tem como provar nada. Tem, Antônio disse firme. Se a gente achar esse papel. Mas eu não sei onde ele guardou. Eu nem sabia que isso existia. Eu sei, mas tem outra coisa que você precisa entender, Helena. Ele se levantou, foi até a beirada da varanda e olhou para o horizonte. Eles te expulsaram porque você é perigosa, mesmo sem saber, mesmo sem o papel. Você é a única herdeira viva. Se algum dia alguém for investigar essa história a fundo, tudo leva até você. E isso eles não podem permitir. Então por que não me mataram também? Porque matar uma viúva pobre com um filho pequeno, logo depois de matar o marido dela, chamaria a atenção demais. É mais fácil te expulsar, te deixar sumir, te deixar morrer de fome ou desespero em algum canto esquecido. Senti náusea. Eles me mandaram morrer devagar. Sim, fiquei em silêncio, tentando processar tudo. Minha vida inteira tinha sido uma mentira. Minha pobreza, minha invisibilidade, tudo tinha sido construído em cima de um roubo. E Joaquim morreu tentando consertar isso. Por que você está me contando tudo isso? Perguntei, a voz cansada. O que você quer? Antônio me olhou direto nos olhos. Justiça. Pro seu marido. Pra você. E porque eu cansei de ser covarde. Antes que eu pudesse responder, ouvimos o barulho de um motor na estrada. Antônio ficou tenso imediatamente. Entra pro galpão. Agora. O quê? Agora, Helena. Corri pro galpão, peguei Pedro ainda dormindo nos braços e me escondi atrás de uma pilha de sacos de ração. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que iam me ouvir. Pela fresta da porta, vi uma caminhonete preta parar na frente da casa. 2 homens desceram. Um deles era o filho do fazendeiro, o mesmo que me expulsou. Antônio saiu da varanda calmo, as mãos nos bolsos. Posso ajudar? O homem gordo cuspiu no chão. Tô procurando uma mulher, cabelo preto, magra, com um moleque. Você viu passar por aqui?
Não vi ninguém. Antônio mentiu sem piscar. O homem se aproximou, ameaçador. Tem certeza? Porque se eu descobrir que você está mentindo... Eu disse que não vi. Antônio repetiu, a voz firme. Os dois homens ficaram ali por mais alguns minutos, olhando ao redor, desconfiados. Finalmente voltaram para a caminhonete e foram embora, levantando poeira vermelha. Antônio esperou o barulho do motor sumir completamente antes de vir até o galpão. Eles vão voltar, disse, e da próxima vez vão trazer mais gente. O que a gente faz? Perguntei apavorada. Ele me olhou com uma determinação que eu nunca tinha visto antes. A gente acha aquele papel e acaba com isso de uma vez por todas. A tempestade e o segredo. A tarde caiu pesada, carregada de nuvens escuras que pareciam ameaça. Antônio trancou os portões da fazenda, fechou as janelas da casa e trouxe água e comida para o galpão. Ele se movia rápido, com a eficiência de quem já enfrentou perigo antes. Vai chover forte, disse. E quando chove aqui, a estrada vira lama. Ninguém consegue passar. A gente tem pelo menos um dia de vantagem. Pedro estava acordado agora, sentado na cama, quieto demais para o gosto de uma criança. Ele entendia que algo estava errado, mesmo sem saber exatamente o quê. Me ajoelhei na frente dele, segurei o rostinho pequeno entre as mãos. A gente vai ficar aqui por uns dias, tá bom? O tio Antônio vai ajudar a mamãe com uma coisa importante. Aqueles homens ruins vão voltar? Perguntou a voz fina. Meu coração apertou. Ele tinha ouvido tudo. Não enquanto a gente estiver aqui. Menti. Mais uma vez. Antônio se aproximou, ajoelhou também e olhou para o meu filho com seriedade. Pedro, eu preciso que você seja corajoso. Igual seu pai era, você consegue? O menino olhou para ele, depois para mim, e assentiu devagar. Consegue sim, meu amor. Sussurrei, beijando a testa dele. Os primeiros pingos começaram a cair. Em minutos, virou dilúvio. A chuva batia no telhado de zinco do galpão com um barulho ensurdecedor, como se o céu estivesse desabando. Antônio acendeu o lampião, criando sombras dançantes nas paredes. Sentou num banco de madeira e me olhou. Eu preciso que você pense, Helena. Qualquer coisa que Joaquim tenha dito ou feito nos últimos meses antes de morrer. Qualquer lugar que ele tenha mencionado. Qualquer objeto que ele tenha te dado. Fechei os olhos, tentando lembrar. Joaquim era um homem de poucas palavras. Trabalhava muito, falava pouco, mas me amava do jeito quieto dele. Nos últimos meses antes de morrer, ele ficou mais distante, pensativo. Saía de madrugada, voltava tarde. Eu perguntava. Ele dizia que era trabalho. Eu acreditava. Ele não me deu nada, disse a voz frustrada. Não falou de nenhum lugar especial, só... Pausei, lembrando de algo. Tinha uma caixa velha de biscoito, de lata. Ele guardava coisas lá dentro. Fotos antigas, uma medalha que ganhou numa corrida, essas coisas. Onde está essa caixa? Ficou na casa. Eu não consegui pegar quando me expulsaram. Antônio esfregou o rosto pensando. Tinha mais alguma coisa? Qualquer detalhe? Forcei a memória. E então me lembrei. Uma vez, uns 2 meses antes dele morrer, ele chegou em casa com terra vermelha nas mãos. Não era a terra da fazenda onde a gente morava. Era diferente, mais escura, e tinha cheiro de ferro, como se tivesse passado por alguma mina velha, sabe? Antônio ficou tenso. Mina velha, repetiu. Tem uma mina abandonada a uns 10 quilômetros daqui. Foi desativada há uns 20 anos. Ninguém vai lá. É perigoso. Pode desabar a qualquer momento. Você acha que ele escondeu o papel lá? Faz sentido. É o último lugar onde alguém procuraria. Ele se levantou. A gente precisa ir até lá. Agora? Com essa chuva? Não. Vamos esperar amanhecer. Mas assim que a tempestade passar, a gente vai. A noite foi longa. A chuva não parava. O vento sacudia as paredes do galpão, fazendo barulhos que pareciam gemidos. Pedro dormia inquieto, se mexendo, murmurando coisas que eu não entendia.
Eu e Antônio ficamos acordados, cada um perdido nos próprios pensamentos. Você tem família? Perguntei baixinho, mais para quebrar o silêncio do que por curiosidade. Tive, ele respondeu. Perdi minha mulher há 15 anos. Câncer. E meu filho, a voz falhou. Morreu num acidente de moto 2 anos depois. Desde então, é só eu e essa terra. Sinto muito. Eu também. Ficamos mais um tempo em silêncio. Depois ele falou de novo. Você já pensou no que vai fazer se a gente encontrar o papel? Não, admiti. Só consigo pensar em sobreviver até amanhã. Quando isso acabar, você vai ter que decidir se quer lutar por essa terra ou se quer vender e ir embora para longe. Qualquer uma das escolhas vai mudar sua vida. E a do Pedro. Olhei para o meu filho dormindo. Eu só quero que ele cresça sabendo que a mãe dele não desistiu, que ela lutou, nem que seja só para ele não ter vergonha de mim. Antônio me olhou com respeito. Joaquim escolheu bem, as palavras me acertaram no peito. Chorei mais uma vez, mas dessa vez não era só tristeza. Era também raiva, força, vontade de fazer valer a morte do meu marido. De madrugada, a chuva finalmente começou a diminuir. O céu ainda estava cinza, mas o pior da tempestade tinha passado. Antônio levantou, espiou pela janela e voltou. Daqui a algumas horas a gente vai. Você fica com Pedro aqui. Eu vou sozinho. Não, disse firme. Eu vou com você. Helena, ele morreu por mim, Antônio, por nós. Eu preciso ir, preciso ver com meus próprios olhos. Ele me estudou por um longo momento, depois assentiu. Então vamos, mas Pedro fica aqui, trancado, seguro. Expliquei tudo para o meu filho, deixei água, comida, abracei ele forte e disse que voltaria logo. Ele chorou, pediu para ir junto, mas eu fui firme. Precisava ser. Montamos no cavalo assim que o sol nasceu fraco entre as nuvens. A estrada estava enlameada, difícil, mas Antônio conhecia cada curva, cada buraco. Quando chegamos perto da mina abandonada, descemos e fomos a pé. O lugar era sinistro. Estruturas de metal enferrujado, trilhos quebrados, placas de perigo caídas no chão. A entrada da mina era uma boca escura que parecia engolir a luz. Antônio acendeu uma lanterna. Fica perto de mim. Entramos. O cheiro de terra molhada e mofo era sufocante. Nossos passos ecoavam. A cada metro, meu coração batia mais forte. Fomos fundo, muito fundo, até que Antônio parou e apontou a lanterna para cima. Numa viga de madeira velha, presa com arame enferrujado, havia um saco plástico. Ali, disse. Ele subiu com cuidado, pegou o saco e desceu. Abriu devagar. Dentro, embrulhado em pano oleado, estava um papel amarelado. Velho, frágil, a escritura original. Segurei o papel com as mãos trêmulas, as lágrimas caindo sem controle. Você conseguiu, Joaquim, sussurrei. Você conseguiu. E naquele momento escuro, frio e perigoso, senti que meu marido ainda estava comigo, guiando meus passos, me dando força para terminar o que ele começou. Saímos da mina com o papel guardado dentro da camisa de Antônio, protegido contra o peito, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E era. O caminho de volta foi tenso. Cada barulho me fazia olhar para trás, cada sombra parecia ameaça. Mas chegamos à fazenda sem encontrar ninguém. Pedro correu para mim assim que abri a porta do galpão, se jogou nos meus braços e chorou. Abracei ele forte, respirando o cheiro de criança misturado com suor e medo. Eu voltei, meu amor. Eu voltei. Antônio trancou tudo de novo e nos reuniu na cozinha da casa. Colocou o papel sobre a mesa com cuidado, como quem manuseia relíquia sagrada. Amanhã de manhã a gente vai para a cidade, disse. Direto para o cartório e para o Ministério Público. Com esse documento, eles vão ter que investigar. Vão ter que ouvir você. E se não ouvirem, perguntei a voz pequena, se disserem que o papel é falso, que eu estou inventando,
Então a gente vai para a imprensa, para o jornal, para a rádio, a gente não para até alguém escutar. Olhei para ele, esse homem que não me devia nada, que só conhecia meu marido de um encontro casual anos atrás, e que mesmo assim arriscou tudo para me ajudar. Por que você está fazendo isso? De verdade? Antônio suspirou, sentou na cadeira e passou a mão pelo rosto cansado. Porque passei 15 anos sozinho nessa fazenda, me perguntando se minha vida tinha algum sentido, se eu tinha feito alguma diferença no mundo. E quando vi você naquela estrada com o menino nos braços, desistindo de tudo, eu entendi que essa era minha chance, minha única chance de fazer algo que importasse de verdade. Você já fez, disse, a voz embargada. Você já salvou a gente. Ele sorriu pela primeira vez desde que nos conhecemos. Um sorriso cansado, mas real. Naquela noite dormi um sono profundo, sem pesadelos. Pedro dormiu agarrado em mim, e pela primeira vez em meses, senti que talvez a gente tivesse um futuro de verdade. Amanheceu claro. O céu azul sem nuvens, como se a tempestade nunca tivesse existido. Antônio preparou a caminhonete velha que ficava guardada no galpão. Testou o motor, encheu o tanque, verificou os pneus. Vamos sair daqui direto para a cidade. Não paramos para nada. Entendido? Assenti. Vesti Pedro com a roupa mais limpa que eu tinha, passei a mão no cabelo dele, tentei sorrir. Hoje vai ser um dia importante, meu filho. Hoje a gente vai contar a verdade sobre seu pai. Ele me olhou com aqueles olhos grandes, sérios demais para a idade. Meu pai era herói, né, mamãe? O nó na garganta quase me impediu de falar. Era, meu amor, o maior herói que eu conheci. Subimos na caminhonete. Antônio deu a partida. O motor engasgou, tossiu, mas pegou. Saímos devagar pelo portão da fazenda, pegamos a estrada enlameada. Não tínhamos andado nem 5 quilômetros quando vimos a caminhonete preta bloqueando a estrada. Antônio pisou no freio. Parou a uns 20 metros de distância. 4 homens desceram, entre eles o filho do fazendeiro. Ele sorria, um sorriso cruel, confiante. Fim da linha, disse Antônio baixinho. Meu coração disparou. Olhei para Pedro, que começou a chorar. O que a gente faz? Antônio respirou fundo. Tirou o papel de dentro da camisa e me entregou. Você pega o menino e corre, pelo mato, não olha para trás. Vai até a cidade a pé se for preciso. E entrega esse papel. E você? Eu seguro eles aqui o tempo que der. Não, eu não vou te deixar. Ele segurou meu rosto com as mãos ásperas, me olhou nos olhos. Joaquim me salvou uma vez. Agora é minha vez de pagar. Vai, Helena, vai! Os homens começaram a andar em nossa direção. Peguei Pedro no colo, abri a porta e corri. Corri mato adentro, tropeçando, caindo, levantando. Ouvi gritos atrás de mim. Ouvi o motor da caminhonete de Antônio acelerando. Não olhei para trás, só corri. Chegamos à cidade 6 horas depois. Pés sangrando, roupa rasgada, Pedro desacordado de cansaço nos meus braços. Entrei no Ministério Público igual mendiga, igual louca, mas com o papel na mão. Levou 3 horas até alguém me ouvir de verdade, mais 2 até acreditarem. Mas quando viram a escritura, quando conferiram a autenticidade, quando ouviram minha história completa, tudo mudou. Abriram investigação, prenderam o filho do fazendeiro, recuperaram mais documentos, descobriram que não era só a minha terra. Eram dezenas de famílias roubadas ao longo de décadas. Joaquim não tinha descoberto só meu direito, tinha descoberto um esquema inteiro de falsificação e roubo de terras. E Antônio sobreviveu. Levou uma surra, ficou 3 semanas no hospital, mas sobreviveu. Porque ele também era teimoso, também era forte. 2 anos depois estou sentada na varanda da minha casa. Não a casa roubada, uma casa nova. Construída na terra que era do meu avô, que agora é minha de verdade. Pedro corre pelo quintal, rindo, brincando com o cachorro que ganhamos mês passado. Ele cresceu, tá mais forte, mais feliz.
Antônio vem me visitar toda semana. Toma café comigo, conta histórias pro Pedro, ajuda a consertar as cercas. A gente não precisa de muitas palavras. A gente se entende no silêncio. Tem dias que ainda choro por Joaquim, que sinto falta dele de um jeito que dói no corpo inteiro. Mas agora sei que ele não morreu em vão, que a luta dele significou alguma coisa. E aprendi que a vida tem um jeito estranho de colocar as pessoas certas no nosso caminho, quando a gente mais precisa. Que ajudar alguém pode salvar duas vidas ao mesmo tempo, a de quem recebe e a de quem oferece. Olho para o horizonte, para o céu imenso do interior e sussurro baixinho. A gente conseguiu, Joaquim. A gente conseguiu. O vento carrega minhas palavras. E eu sei, de algum jeito, que ele ouviu, porque o amor verdadeiro não morre, ele só muda de forma. E continua protegendo, guiando, dando força. Sempre a poeira vermelha da estrada grudava na pele, igual vergonha que não sai. Eu ainda conseguia sentir o peso daquelas palavras na boca do estômago, como se tivessem sido cuspidas há poucos minutos, e não há 3 horas. Some daqui. Essa casa não é mais sua. Nenhuma explicação, nenhum papel, nenhuma piedade. Apenas o portão de madeira batendo nas minhas costas e o silêncio grosso do meio-dia caindo sobre mim e meu filho como uma sentença. Eu me chamo Helena. Tenho 34 anos, mas a vida me fez parecer que carrego 50. 6 meses atrás, encontraram meu marido, Joaquim, boiando na represa da fazenda onde a gente morava de favor. Disseram que foi acidente, que ele bebeu demais, escorregou, bateu a cabeça, mas eu conhecia Joaquim. Ele não bebia. E tinha medo de água funda desde criança. Ninguém quis me ouvir, ninguém quis investigar. Enterraram ele num caixão fechado, rezaram 1/3 apressado e me disseram para seguir em frente. Como se seguir em frente fosse coisa que se faz assim, de uma hora para outra, quando você perde o homem que dormia do seu lado, o pai do seu filho, o único que te fazia rir depois de tanto tempo. Eu tentei ficar quieta, tentei aceitar, cuidar do menino, trabalhar na cozinha da casa grande, abaixar a cabeça. Mas hoje de manhã, o filho do dono, um homem gordo, de olhos pequenos e voz grossa, entrou na nossa casinha sem bater e disse que a gente tinha até o meio-dia para sair. É por quê? Perguntei com a voz tremendo. Eu trabalho direito, não devo nada. Ele nem me olhou nos olhos. Ordens de cima, não quero você mais aqui. E foi só isso. Juntei o que deu. Um saco de roupas, 2 latas de sardinha, uma muda de roupa do Pedro, meu filho de 7 anos. No bolso da saia, 12 reais amassados. Era tudo que me restava no mundo. Pedro segurava minha mão com força, os olhos grandes e assustados, sem entender direito o que estava acontecendo. Ele era magro demais, tinha o cabelo preto igual ao do pai, e um jeito quieto de quem aprende cedo a não fazer barulho. A estrada se esticava na nossa frente, sem fim, sem sombra, sem piedade. O sol de setembro queimava a terra rachada, e o vento trazia cheiro de mato seco e poeira. Não havia nenhuma casa por perto, só cerca velha, capim morto e o céu imenso, pesado, indiferente. Andamos. Não sei por quanto tempo. Meus pés doíam dentro das sandálias gastas. Pedro começou a arrastar os pés, a respiração ficando mais pesada. Ele tinha comido pouco no café da manhã. Eu guardei o resto para ele comer mais tarde, se a fome apertasse demais. Quando o sol já estava quase a pino, ele tropeçou. Caiu de joelhos na terra vermelha. Levantou devagar, limpou as mãos na bermuda surrada e continuou andando sem reclamar. Mas uns 20 minutos depois, caiu de novo. Dessa vez, ficou ali, sentado no chão, o rosto sujo de poeira e suor. Ajoelhei na frente dele, limpei o rosto pequeno com a barra da blusa e senti meu peito apertar. Mamãe! A voz dele saiu quase sumindo. Eu fiz alguma coisa errada para a gente ser mandado embora? O mundo parou.
Eu olhei para aquele menino com os olhos cheios de medo e culpa que ele não devia carregar e menti, como só uma mãe desesperada sabe mentir. Não, meu amor, a culpa nunca foi sua. Abracei ele forte, sentindo os ossinhos magros embaixo da camisa e deixei as lágrimas caírem sem fazer barulho. Porque se eu desabasse ali, no meio daquela estrada vazia, a gente não ia levantar nunca mais. O que eu não sabia naquele momento era que alguém nos observava. A uns 200 metros atrás, montado num cavalo baio, um homem nos seguia. Roupas simples, camisa de algodão, chapéu de couro, calça suja de terra. Mas a postura era de quem conhecia aquela terra e aquela história. Ele mantinha distância, não se aproximava, só acompanhava devagar, como se estivesse esperando o momento certo. Eu não vi, não percebi. Só continuei andando, carregando o peso do filho nos braços quando ele já não aguentava mais, procurando uma sombra, um lugar para parar, qualquer coisa que parecesse um pouco com esperança. E foi ali, debaixo de uma árvore torta e seca, que eu finalmente desabei. Sentei no chão, encostei as costas no tronco áspero e deixei Pedro descansar no meu colo. Ele fechou os olhos exausto. Eu olhei para a estrada vazia e pensei, a gente vai morrer aqui. Foi quando ouvi o som de cascos batendo na terra. Virei a cabeça, assustada. O homem desceu do cavalo com calma, tirou o chapéu e me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar. Nem raiva, nem pena. Algo no meio. Essa estrada não leva a lugar nenhum, ele disse, a voz grave e cansada. Só para quem eles querem que desapareça. Meu coração disparou. Apertei Pedro contra o peito. A gente não precisa de ajuda. Menti, porque o medo falou mais alto que a necessidade. Ele olhou para o meu filho magro, para os meus pés feridos, para o desespero mal escondido nos meus olhos, e entendeu tudo. Tem gente poderosa que prefere ver uma viúva passando fome, ele disse devagar, do que a verdade vindo à tona. Aquelas palavras gelaram meu sangue. Eu não conhecia aquele homem, mas algo na voz dele, no jeito que falou, me disse que ele sabia de coisas que eu mesma não sabia. E pela primeira vez, desde que Joaquim morreu, senti que talvez, só talvez, eu não estivesse completamente sozinha. Fim do capítulo 1. Continuar 12:46. AM, capítulo 2. O estranho protetor. O homem se apresentou apenas como Antônio. Não deu sobrenome. Não disse de onde vinha. Só tirou um cantil de couro da garupa do cavalo e estendeu para mim. Bebe. Você está desidratada. Hesitei. A desconfiança era uma segunda pele que eu aprendi a vestir depois que Joaquim morreu. Mas a boca estava seca demais, e Pedro precisava de água mais do que eu precisava de orgulho. Peguei o cantil, bebi 2 goles e dei o resto para o meu filho. Ele bebeu com desespero, a água escorrendo pelo canto da boca, molhando a camisa surrada. Antônio ficou ali parado, de pé, olhando a estrada vazia, como se esperasse alguém aparecer. Era um homem de uns 50 anos, pele queimada de sol, mãos grandes e calejadas. Tinha uma cicatriz fina que cortava a sobrancelha esquerda e um jeito quieto de quem carrega peso invisível. Tem quanto tempo que vocês saíram de lá? Perguntou sem me olhar. Umas 4 horas. Respondi baixo. Ele balançou a cabeça como se confirmasse algo que já sabia. Eles não vão mandar ninguém atrás de vocês. Não precisam. O sol faz o trabalho por eles. Senti um arrepio subir pela espinha, mesmo com o calor sufocante. Quem é você? Perguntei, apertando Pedro contra mim. E por que está nos seguindo? Antônio finalmente me olhou. Os olhos eram fundos, cansados, mas não mentiam. Eu conheci seu marido, e eu sei o que aconteceu com ele. O mundo girou, minha respiração falhou. Você sabe? Ele assentiu devagar. Sei. E se você ficar andando por aí, sozinha, carregando o que você carrega sem nem saber, não vai durar 3 dias. Eu não estou carregando nada. Minha voz saiu mais alta, mais desesperada do que eu queria. Eu só quero sumir,
Ir para longe. Esquecer tudo isso. Você não pode esquecer o que eles não querem que você lembre, ele disse a voz firme, mesmo que você não saiba o que é. Lágrimas quentes desceram pelo meu rosto. Eu estava cansada demais para entender enigmas, cansada demais para ter medo, cansada demais para lutar. Antônio suspirou, guardou o cantil e montou no cavalo. Tenho um lugar, simples, mas seguro. Você e o menino podem passar a noite, comer alguma coisa. Depois você decide se quer ouvir o que eu tenho para dizer. Eu deveria ter recusado, deveria ter desconfiado. Mas quando você está com um filho morrendo de fome nos braços e R$ 12 no bolso, orgulho vira luxo que você não pode pagar. Tá longe? Perguntei. Uns 5 quilômetros. Vocês sobem na garupa. O cavalo aguenta. A fazenda de Antônio ficava escondida no fim de uma estrada de terra esburacada, cercada de pasto seco e cerca velha. A casa era pequena, de tijolo à vista, com varanda de madeira e telhado de barro. Tinha um galpão ao lado, com ferramentas penduradas na parede e um curral vazio. Era simples, mas era mais do que eu tinha. Ele nos levou direto para o galpão, onde tinha uma cama de solteiro encostada no canto, coberta com um lençol limpo. Tinha cheiro de óleo de máquina e terra, mas era seco e protegido. Vocês dormem aqui hoje, disse. Amanhã a gente conversa. Preparou comida sem fazer alarde. Arroz, feijão, ovo frito. Comida simples, mas quente. Pedro comeu como se nunca tivesse visto um prato cheio na vida. Eu comi devagar, sentindo cada garfada descer e acalmar a dor no estômago. Antônio comeu em silêncio, sentado do outro lado da mesa de madeira rachada. Não fez perguntas. Não encheu de conversa, só deixou a gente existir ali, sem pressa, sem cobrança. Depois da janta, ele acendeu um lampião e ficou sentado na varanda, de costas para a gente, olhando a escuridão que cobria os pastos. Deitei Pedro na cama, cobri ele com o lençol e fiquei ali, sentada no chão de cimento frio, olhando meu filho dormir. Ele parecia tão pequeno, tão frágil, tão longe de entender o perigo que a gente corria. Foi quando ouvi a voz de Antônio vindo da varanda. Seu marido me salvou a vida uma vez. Me levantei devagar e fui até a porta. Ele continuava sentado, de costas, o lampião iluminando metade do rosto cansado. Faz 6 anos, continuou. Eu sofri um acidente na estrada. Capotei a caminhonete, fiquei preso nas ferragens. Ele parou, me tirou de lá. Ficou comigo até a ambulância chegar. Senti o peito apertar. Era tão Joaquim fazer isso. Eu nunca esqueci, Antônio disse. E quando soube que ele tinha morrido, e que você foi expulsa logo depois, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Por que você não fez nada? Perguntei, a voz saindo embargada. Ele virou o rosto para mim, e pela primeira vez vi vergonha nos olhos dele. Porque eu sou covarde, disse simplesmente. Mas hoje, quando vi você sendo expulsa, andando naquela estrada com um menino, eu não consegui fingir que não vi. Fiquei em silêncio. Não sabia o que dizer. Você falou que sabe o que aconteceu com Joaquim. Sussurrei. Me conta. Antônio respirou fundo. Amanhã você precisa descansar. E eu preciso ter certeza de que você está pronta para ouvir. Voltei para o galpão. Deitei ao lado de Pedro, sentindo o calor pequeno do corpo dele me acalmar. Fechei os olhos, mas o sono não veio fácil, porque lá no fundo eu sabia, minha vida tinha mudado para sempre, e o que vinha pela frente seria ainda mais difícil do que tudo que eu já tinha enfrentado. Fim do capítulo 2, continuar 12h47. AM capítulo 3, A Verdade Enterrada. Acordei com o cheiro de café forte e o som de grilos sumindo com a chegada do dia. Pedro ainda dormia, enrolado no lençol, o rosto finalmente tranquilo depois de tanto cansaço. Levantei devagar, alisei o cabelo bagunçado e saí do galpão. Antônio estava sentado na varanda, 2 canecas de café fumegante na mesinha de madeira.
Ele me viu e acenou com a cabeça, indicando a cadeira vazia ao lado. Sentei. Peguei a caneca quente entre as mãos e bebi um gole. Era forte, amargo, do jeito que Joaquim gostava. Dormiu? Perguntou. Mais ou menos. Ficamos em silêncio por um tempo. O sol nascia devagar, pintando o céu de laranja e rosa sobre os pastos secos. Era bonito. Mas tinha algo pesado no ar, como se a própria manhã soubesse que algo ia ser dito. Antônio suspirou fundo, apoiou os cotovelos nos joelhos e começou a falar. A terra onde você morava, onde seu marido morreu, ela não é do homem que expulsou vocês. Olhei para ele, confusa. Como assim? Aquela fazenda foi roubada há mais de 30 anos. Pertencia à família da sua mãe. Senti o coração disparar. Minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos. Eu nunca soube de nada sobre terra, sobre fazenda, porque apagaram tudo, Antônio disse, virando o rosto para mim. Documentos, registros, testemunhas, tudo. Seu avô era dono de 400 hectares. Morreu sem testamento. Seus tios venderam tudo por debaixo do pano. Falsificaram papéis, sumiram com o dinheiro. Sua mãe era criança, não tinha como brigar. E quando ela morreu, você ficou sem nada, sem saber de nada. Eu tremia, não de frio, de raiva, de dor. E o Joaquim, o que ele tem a ver com isso? Antônio respirou fundo. Seu marido era curioso, gostava de mexer em papelada velha, de ouvir história dos antigos. Um dia, conversando com um velho da região, ele descobriu sobre a terra, sobre sua família, e resolveu investigar. Investigar o quê? Se ainda tinha algum jeito de provar que aquilo era seu por direito. Ele foi atrás de documentos antigos no cartório, conversou com gente que conhecia seu avô e achou algo. Meu peito apertou. O quê? Uma escritura antiga, original, registrada em nome do seu avô. Joaquim escondeu esse papel. Eu sei porque ele me contou. Disse que ia te dar de presente, que ia recuperar o que era seu, que vocês iam ter uma vida melhor. Lágrimas escorreram pelo meu rosto sem que eu percebesse. Mas alguém descobriu. Continuei a história, a voz quebrando. Antônio assentiu devagar. O filho do dono atual, aquele mesmo que te expulsou. Ele soube que Joaquim estava mexendo onde não devia e resolveu o problema do jeito mais covarde possível. Mataram ele. Sussurrei. Sim, e fizeram parecer acidente. Ninguém ia desconfiar de um trabalhador pobre que caiu bêbado na represa. Cobri o rosto com as mãos e deixei a dor sair. Soluços profundos, raiva misturada com saudade, desespero de quem finalmente entende tudo. Antônio me deixou chorar. Não tentou me consolar. Só ficou ali, respeitando minha dor. Quando finalmente consegui respirar de novo, limpei o rosto e olhei para ele. E o papel? A escritura? Joaquim escondeu. E morreu sem te contar onde. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Então não tem como provar nada. Tem, Antônio disse firme, se a gente achar esse papel. Mas eu não sei onde ele guardou. Eu nem sabia que isso existia. Eu sei, mas tem outra coisa que você precisa entender, Helena. Ele se levantou, foi até a beirada da varanda e olhou para o horizonte. Eles te expulsaram porque você é perigosa, mesmo sem saber, mesmo sem o papel. Você é a única herdeira viva. Se algum dia alguém for investigar essa história a fundo, tudo leva até você. E isso eles não podem permitir. Então por que não me mataram também? Porque matar uma viúva pobre com um filho pequeno logo depois de matar o marido dela chamaria atenção demais. É mais fácil te expulsar, te deixar sumir, te deixar morrer de fome ou desespero em algum canto esquecido. Senti náusea. Eles me mandaram morrer devagar. Sim, fiquei em silêncio, tentando processar tudo. Minha vida inteira tinha sido uma mentira. Minha pobreza, minha invisibilidade, tudo tinha sido construído em cima de um roubo. E Joaquim morreu tentando consertar isso. Por que você está me contando tudo isso? Perguntei, a voz cansada. O que você quer?
Antônio me olhou direto nos olhos. Justiça para o seu marido, para você, e porque eu cansei de ser covarde. Antes que eu pudesse responder, ouvimos o barulho de um motor na estrada. Antônio ficou tenso imediatamente. Entra para o galpão. Agora. O quê? Agora, Helena. Corri para o galpão, peguei Pedro ainda dormindo nos braços e me escondi atrás de uma pilha de sacos de ração. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que iam me ouvir. Pela fresta da porta, vi uma caminhonete preta parar na frente da casa. 2 homens desceram. Um deles era o filho do fazendeiro, o mesmo que me expulsou. Antônio saiu da varanda, calmo, as mãos nos bolsos. Posso ajudar? O homem gordo cuspiu no chão. Tô procurando uma mulher. Cabelo preto, magra, com um moleque. Você viu passar por aqui? Não vi ninguém. Antônio mentiu sem piscar. O homem se aproximou, ameaçador. Tem certeza? Porque se eu descobrir que você está mentindo... Eu disse que não vi. Antônio repetiu, a voz firme. Os 2 homens ficaram ali por mais alguns minutos, olhando ao redor, desconfiados. Finalmente, voltaram para a caminhonete e foram embora, levantando poeira vermelha. Antônio esperou o barulho do motor sumir completamente, antes de vir até o galpão. Eles vão voltar, disse. E da próxima vez, vão trazer mais gente. O que a gente faz? Perguntei apavorada. Ele me olhou com uma determinação que eu nunca tinha visto antes. A gente acha aquele papel e acaba com isso de uma vez por todas. Fim do capítulo 3. Continuar 12:48. AM capítulo 4. A tempestade e o segredo. A tarde caiu pesada, carregada de nuvens escuras que pareciam ameaça. Antônio trancou os portões da fazenda, fechou as janelas da casa e trouxe água e comida para o galpão. Ele se movia rápido, com a eficiência de quem já enfrentou perigo antes. Vai chover forte, disse. E quando chove aqui, a estrada vira lama. Ninguém consegue passar. A gente tem pelo menos um dia de vantagem. Pedro estava acordado agora, sentado na cama, quieto demais para o gosto de uma criança. Ele entendia que algo estava errado, mesmo sem saber exatamente o quê. Me ajoelhei na frente dele, segurei o rostinho pequeno entre as mãos. A gente vai ficar aqui por uns dias, tá bom? O tio Antônio vai ajudar a mamãe com uma coisa importante. Aqueles homens ruins vão voltar? Perguntou, a voz fina. Meu coração apertou. Ele tinha ouvido tudo. Não enquanto a gente estiver aqui. Menti. Mais uma vez. Antônio se aproximou, ajoelhou também e olhou para o meu filho com seriedade. Pedro, eu preciso que você seja corajoso, igual seu pai era. Você consegue? O menino olhou para ele, depois para mim e assentiu devagar. Consegue sim, meu amor, sussurrei, beijando a testa dele. Os primeiros pingos começaram a cair. Em minutos, virou dilúvio. A chuva batia no telhado de zinco do galpão com um barulho ensurdecedor, como se o céu estivesse desabando. Antônio acendeu o lampião, criando sombras dançantes nas paredes. Sentou num banco de madeira e me olhou. Eu preciso que você pense, Helena. Qualquer coisa que Joaquim tenha dito ou feito nos últimos meses antes de morrer, qualquer lugar que ele tenha mencionado, qualquer objeto que ele tenha te dado. Fechei os olhos, tentando lembrar. Joaquim era um homem de poucas palavras, trabalhava muito, falava pouco, mas me amava do jeito quieto dele. Nos últimos meses antes de morrer, ele ficou mais distante, pensativo, saía de madrugada, voltava tarde. Eu perguntava, ele dizia que era trabalho. Eu acreditava. Ele não me deu nada, disse a voz frustrada. Não falou de nenhum lugar especial. Só pausei, lembrando de algo. Tinha uma caixa velha de biscoito, de lata. Ele guardava coisas lá dentro. Fotos antigas, uma medalha que ganhou numa corrida, essas coisas. Onde está essa caixa? Ficou na casa. Eu não consegui pegar quando me expulsaram. Antônio esfregou o rosto, pensando.
Tinha mais alguma coisa? Qualquer detalhe? Forcei a memória. E então me lembrei. Uma vez, uns 2 meses antes dele morrer, ele chegou em casa com terra vermelha nas mãos. Não era a terra da fazenda onde a gente morava. Era diferente, mais escura, e tinha cheiro de ferro, como se tivesse passado por alguma mina velha, sabe? Antônio ficou tenso. Mina velha, repetiu. Tem uma mina abandonada a uns 10 quilômetros daqui. Foi desativada há uns 20 anos. Ninguém vai lá. É perigoso. Pode desabar a qualquer momento. Você acha que ele escondeu o papel lá? Faz sentido. É o último lugar onde alguém procuraria. Ele se levantou. A gente precisa ir até lá. Agora? Com essa chuva? Não. Vamos esperar amanhecer. Mas assim que a tempestade passar, a gente vai. A noite foi longa. A chuva não parava. O vento sacudia as paredes do galpão, fazendo barulhos que pareciam gemidos. Pedro dormia inquieto, se mexendo, murmurando coisas que eu não entendia. Eu e Antônio ficamos acordados, cada um perdido nos próprios pensamentos. Você tem família? Perguntei baixinho, mais para quebrar o silêncio do que por curiosidade. Tive, ele respondeu. Perdi minha mulher há 15 anos. Câncer. E meu filho, a voz falhou. Morreu num acidente de moto 2 anos depois. Desde então, é só eu e essa terra. Sinto muito. Eu também. Ficamos mais um tempo em silêncio. Depois ele falou de novo. Você já pensou no que vai fazer se a gente encontrar o papel? Não, admiti. Só consigo pensar em sobreviver até amanhã. Quando isso acabar, você vai ter que decidir se quer lutar por essa terra ou se quer vender e ir embora para longe. Qualquer uma das escolhas vai mudar sua vida. E a do Pedro. Olhei para o meu filho dormindo. Eu só quero que ele cresça sabendo que a mãe dele não desistiu, que ela lutou, nem que seja só para ele não ter vergonha de mim. Antônio me olhou com respeito. Joaquim escolheu bem. As palavras me acertaram no peito. Chorei mais uma vez, mas dessa vez não era só tristeza. Era também raiva, força, vontade de fazer valer a morte do meu marido. De madrugada, a chuva finalmente começou a diminuir. O céu ainda estava cinza, mas o pior da tempestade tinha passado. Antônio levantou, espiou pela janela e voltou. Daqui a algumas horas a gente vai. Você fica com Pedro aqui. Eu vou sozinho. Não, disse firme. Eu vou com você. Helena, ele morreu por mim, Antônio, por nós. Eu preciso ir, preciso ver com meus próprios olhos. Ele me estudou por um longo momento, depois assentiu. Então vamos, mas Pedro fica aqui, trancado, seguro. Expliquei tudo para o meu filho. Deixei água, comida, abracei ele forte e disse que voltaria logo. Ele chorou. Pediu para ir junto, mas eu fui firme. Precisava ser. Montamos no cavalo assim que o sol nasceu fraco entre as nuvens. A estrada estava enlameada, difícil, mas Antônio conhecia cada curva, cada buraco. Quando chegamos perto da mina abandonada, descemos e fomos a pé. O lugar era sinistro. Estruturas de metal enferrujado, trilhos quebrados, placas de perigo caídas no chão. A entrada da mina era uma boca escura que parecia engolir a luz. Antônio acendeu uma lanterna. Fica perto de mim. Entramos. O cheiro de terra molhada e mofo era sufocante. Nossos passos ecoavam. A cada metro, meu coração batia mais forte. Fomos fundo, muito fundo, até que Antônio parou e apontou a lanterna para cima. Numa viga de madeira velha, presa com arame enferrujado, havia um saco plástico. Ali, disse. Ele subiu com cuidado, pegou o saco e desceu. Abriu devagar. Dentro, embrulhado em pano oleado, estava um papel amarelado. Velho, frágil, a escritura original. Segurei o papel com as mãos trêmulas, as lágrimas caindo sem controle. Você conseguiu, Joaquim. Sussurrei. Você conseguiu.
E naquele momento escuro, frio e perigoso, senti que meu marido ainda estava comigo, guiando meus passos, me dando força para terminar o que ele começou. Fim do capítulo 4. Continuar 12:49. AM capítulo 5. O recomeço silencioso. Saímos da mina com o papel guardado dentro da camisa de Antônio, protegido contra o peito como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E era. O caminho de volta foi tenso. Cada barulho me fazia olhar para trás. Cada sombra parecia ameaça. Mas chegamos à fazenda sem encontrar ninguém. Pedro correu para mim assim que abri a porta do galpão, se jogou nos meus braços e chorou. Abracei ele forte, respirando o cheiro de criança misturado com suor e medo. Eu voltei, meu amor. Eu voltei. Antônio trancou tudo de novo e nos reuniu na cozinha da casa. Colocou o papel sobre a mesa, com cuidado, como quem manuseia relíquia sagrada. Amanhã de manhã a gente vai para a cidade, disse. Direto para o cartório e para o Ministério Público. Com esse documento, eles vão ter que investigar, vão ter que ouvir você. E se não ouvirem? Perguntei, a voz pequena. Se disserem que o papel é falso, que eu estou inventando, então a gente vai para a imprensa, para o jornal, para a rádio. A gente não para até alguém escutar. Olhei para ele, esse homem que não me devia nada, que só conhecia meu marido de um encontro casual anos atrás, e que mesmo assim arriscou tudo para me ajudar. Por que você está fazendo isso? De verdade? Antônio suspirou, sentou na cadeira e passou a mão pelo rosto cansado. Porque passei 15 anos sozinho nessa fazenda, me perguntando se minha vida tinha algum sentido, se eu tinha feito alguma diferença no mundo. E quando vi você naquela estrada, com o menino nos braços, desistindo de tudo, eu entendi que essa era minha chance. Minha única chance de fazer algo que importasse de verdade. Você já fez, disse, a voz embargada. Você já salvou a gente. Ele sorriu pela primeira vez desde que nos conhecemos, um sorriso cansado, mas real. Naquela noite dormi um sono profundo, sem pesadelos. Pedro dormiu agarrado em mim. E pela primeira vez em meses senti que talvez a gente tivesse um futuro de verdade. Amanheceu claro, o céu azul, sem nuvens, como se a tempestade nunca tivesse existido. Antônio preparou a caminhonete velha que ficava guardada no galpão. Testou o motor, encheu o tanque, verificou os pneus. Vamos sair daqui direto para a cidade. Não paramos para nada, entendido? Assenti. Vesti Pedro com a roupa mais limpa que eu tinha, passei a mão no cabelo dele e tentei sorrir. Hoje vai ser um dia importante, meu filho. Hoje a gente vai contar a verdade sobre seu pai. Ele me olhou com aqueles olhos grandes, sérios demais para a idade. Meu pai era herói, né, mamãe? O nó na garganta quase me impediu de falar. Era, meu amor, o maior herói que eu conheci. Subimos na caminhonete. Antônio deu a partida. O motor engasgou, tossiu, mas pegou. Saímos devagar pelo portão da fazenda, pegamos a estrada enlameada. Não tínhamos andado nem 5 quilômetros quando vimos a caminhonete preta bloqueando a estrada. Antônio pisou no freio. Parou a uns 20 metros de distância. 4 homens desceram, entre eles o filho do fazendeiro. Ele sorria, um sorriso cruel, confiante. Fim da linha, disse Antônio baixinho. Meu coração disparou. Olhei para Pedro, que começou a chorar. Do que a gente faz? Antônio respirou fundo, tirou o papel de dentro da camisa e me entregou. Você pega o menino e corre, pelo mato, não olha para trás, vai até a cidade a pé se for preciso, e entrega esse papel. E você? Eu seguro eles aqui o tempo que der. Não, eu não vou te deixar. Ele segurou meu rosto com as mãos ásperas, me olhou nos olhos. Joaquim me salvou uma vez. Agora é minha vez de pagar. Vai, Helena, vai! Os homens começaram a andar em nossa direção. Peguei Pedro no colo, abri a porta e corri. Corri mato adentro, tropeçando, caindo, levantando. Ouvi gritos atrás de mim. Ouvi o motor da caminhonete de Antônio acelerando. Não olhei para trás, só corri.
Chegamos à cidade 6 horas depois, pé sangrando, roupa rasgada, Pedro desacordado de cansaço nos meus braços. Entrei no Ministério Público igual mendiga, igual louca, mas com o papel na mão. Levou 3 horas até alguém me ouvir de verdade, mais 2 até acreditarem. Mas quando viram a Escritura, quando conferiram a autenticidade, quando ouviram minha história completa, tudo mudou. Abriram investigação, prenderam o filho do fazendeiro, recuperaram mais documentos, descobriram que não era só a minha terra, eram dezenas de famílias roubadas ao longo de décadas. Joaquim não tinha descoberto só meu direito, tinha descoberto um esquema inteiro de falsificação e roubo de terras. E Antônio sobreviveu. Levou uma surra, ficou 3 semanas no hospital, mas sobreviveu. Porque ele também era teimoso, também era forte. 2 anos depois estou sentada na varanda da minha casa. Não a casa roubada, uma casa nova, construída na terra que era do meu avô, que agora é minha de verdade. Pedro corre pelo quintal, rindo, brincando com o cachorro que ganhamos mês passado. Ele cresceu, tá mais forte, mais feliz. Antônio vem me visitar toda semana. Toma café comigo, conta histórias pro Pedro, ajuda a consertar as cercas. A gente não precisa de muitas palavras. A gente se entende no silêncio. Tem dias que ainda choro por Joaquim, que sinto falta dele de um jeito que dói no corpo inteiro. Mas agora sei que ele não morreu em vão, que a luta dele significou alguma coisa. E aprendi que a vida tem um jeito estranho de colocar as pessoas certas no nosso caminho, quando a gente mais precisa. Que ajudar alguém pode salvar 2 vidas ao mesmo tempo, a de quem recebe e a de quem oferece. Olho para o horizonte, para o céu imenso do interior e sussurro baixinho. A gente conseguiu, Joaquim. A gente conseguiu. O vento carrega minhas palavras, e eu sei, de algum jeito, que ele ouviu, porque o amor verdadeiro não morre, ele só muda de forma e continua protegendo, guiando, dando força, sempre. Fim. Mensagem final. Às vezes, a justiça demora. Às vezes, parece que o mundo conspirou contra você. Mas enquanto houver uma pessoa disposta a parar, a ouvir, a estender a mão, ainda há esperança. Joaquim e Helena nos lembram que nenhuma luta pela verdade é em vão, que nenhum ato de coragem se perde, e que às vezes o recomeço mais bonito nasce exatamente do lugar onde tudo parecia ter acabado. Mande um epilígno de 10.000 palavras, 12:52. Amepílogo. As raízes que não morrem. Os primeiros passos da reconstrução. A primeira vez que pisei de volta naquela terra como dona, e não como invasora ou empregada, minhas pernas tremeram. Era uma manhã de abril, 3 meses depois que o juiz assinou a sentença final, devolvendo a propriedade para mim. 3 meses desde que o nome Helena Maria dos Santos apareceu em letra preta num documento oficial, ao lado das palavras legítima proprietária. Antônio estava do meu lado, segurando Pedro pela mão. O menino olhava tudo com olhos arregalados, tentando entender o que significava aquilo tudo. Ele tinha 8 anos agora. Estava mais alto, mais esperto, mas ainda carregava aquele jeito quieto que ganhara nos dias mais difíceis. A fazenda estava diferente, abandonada. Depois das prisões e dos processos, ninguém quis ficar ali. Os antigos donos, ou melhor, os ladrões, tinham fugido ou estavam presos. Os empregados tinham ido embora. Só restava a terra, crua, nua, esperando. É muita terra, mãe, Pedro disse baixinho, a voz cheia de espanto. É, respondi, engolindo o nó na garganta. E um dia, tudo isso vai ser seu. Ele me olhou, sério. Era do meu avô, né? O avô que eu nunca conheci. Era. E antes dele, do bisavô. Essa terra tem história, meu filho. Tem sangue da nossa família. E seu pai morreu para devolver ela pra gente. Antônio se afastou um pouco, deixando que eu e Pedro tivéssemos aquele momento. Ele entendia de silêncios, de respeito, de dor que precisa de espaço para existir.
Caminhei devagar até a casa grande, a mesma casa onde eu tinha trabalhado como cozinheira, onde tinha abaixado a cabeça, lavado o chão, servido comida. A mesma casa de onde fui expulsa com a roupa do corpo e R$ 12 no bolso. A porta estava entreaberta. Entrei. Tudo estava como eu lembrava, mas ao mesmo tempo completamente diferente. Os móveis continuavam lá, pesados, escuros, caros, mas agora estavam cobertos de poeira. As cortinas, rasgadas pelo vento que entrava pelas janelas quebradas. O cheiro era de abandono, de fim de ciclo. Fui até a cozinha. Passei a mão no fogão velho, onde tinha feito centenas de refeições. Olhei para a janela de onde eu via a estrada e sonhava com uma vida diferente. Um dia, essa cozinha vai estar cheia de novo, sussurrei para mim mesma. Mas agora vai ser comida feita com dignidade, com liberdade. Ouvi passos atrás de mim. Era Antônio. Você tá bem? Não sei, respondi honesta. É muita coisa ao mesmo tempo. Alívio, raiva, medo, tudo misturado. Ele encostou na parede, cruzou os braços. Medo do quê? De não dar conta, de perder tudo de novo, de não ser forte o suficiente para cuidar disso tudo sozinha. Você não tá sozinha, ele disse simplesmente. E não estava. Ao longo daqueles 3 meses, depois que a verdade veio à tona, muita gente apareceu. Gente que tinha sido roubada também. Famílias que tinham perdido terras, casas, heranças. A investigação abriu uma ferida antiga e, de repente, eu não era mais a única. Teve reuniões, advogados, processos coletivos. E no meio disso tudo, eu me tornei, sem querer, uma espécie de símbolo. A viúva que não desistiu, a mulher que enfrentou poderosos e ganhou. Não era confortável, eu não queria ser símbolo de nada. Só queria viver, criar meu filho, trabalhar minha terra. Mas a vida tinha outros planos. A construção do novo lar. Levei 6 meses para decidir o que fazer com a casa grande. Todo mundo tinha opinião. O advogado dizia para vender. Vale muito dinheiro, dona Helena. A senhora pode construir uma casa nova, moderna, do jeito que quiser. As mulheres da Associação de Vítimas diziam para derrubar. Essa casa foi construída com sangue e mentira. Não tem bênção nenhuma aí dentro. Antônio não dizia nada. Só esperava que eu decidisse. Pedro, surpreendentemente, foi quem me ajudou a encontrar a resposta. Estávamos sentados na varanda uma tarde, tomando suco de caju que eu tinha feito. Ele olhava para a casa grande com aquele jeito pensativo dele. Mãe, a gente vai morar ali? Não sei ainda, meu filho. O que você acha? Ele ficou quieto por um tempo, depois falou. Eu acho que a casa não tem culpa do que fizeram nela. Igual eu não tenho culpa de ter nascido pobre. As coisas são o que a gente faz delas, né? Olhei para aquele menino de 8 anos e me perguntei quando ele tinha ficado tão sábio. Você tem razão, disse, passando a mão no cabelo dele. A casa não tem culpa. Decidi reformar. Não vender. Não derrubar. Reformar. Mas não para morar. Para transformar em outra coisa. Passei semanas pensando, planejando. Conversei com gente da prefeitura, com assistentes sociais, com professoras, e então tive a ideia. A Casa Grande ia virar um centro comunitário. Um lugar para ajudar mulheres. Mulheres como eu. Viúvas, abandonadas, sozinhas, sem rumo. Um lugar onde elas pudessem aprender um ofício, receber apoio jurídico, ter um espaço seguro. Quando contei para Antônio, ele ficou me olhando por um longo tempo. Joaquim ficaria orgulhoso, disse finalmente, e eu soube que era a decisão certa. A reforma começou em agosto. Contratei pedreiros da região, carpinteiros, pintores, gente simples, trabalhadora, que precisava do emprego tanto quanto eu precisava da ajuda deles. Antônio coordenava tudo. Ele entendia de construção, de obra, de fazer as coisas funcionarem. E mais importante, entendia de gente. Sabia quando alguém estava enrolando, quando estava dando o melhor de si, quando precisava de um incentivo ou de um puxão de orelha.
Eu cuidava da parte burocrática, documentos, alvarás, conversas com políticos, reuniões com ONGs que podiam ajudar a financiar o projeto. Descobri que eu era boa nisso. Boa em argumentar, boa em não desistir quando me batiam a porta na cara, boa em voltar no dia seguinte e tentar de novo. Pedro, enquanto isso, estava na escola. Uma escola de verdade, com uniforme, material didático, professores formados. Ele adorava. Chegava em casa cheio de histórias, de desenhos, de palavras novas que tinha aprendido. Mãe, hoje a professora falou que a gente tem que estudar para mudar o mundo, contou uma noite, no jantar. E você quer mudar o mundo? Perguntei sorrindo. Quero, ele disse sério. Quero que ninguém mais seja expulso de casa igual a gente foi. Quero que todo mundo tenha o que comer e que ninguém mate ninguém por causa de terra. O coração apertou. Meu filho estava crescendo com cicatrizes, mas também com propósito. Os fantasmas do passado. Nem tudo foi fácil. Teve noites que eu acordava suando, com o coração disparado, sonhando que estava de volta naquela estrada, perdida, sem rumo, sem esperança. Sonhando que Pedro estava morrendo de fome nos meus braços e eu não conseguia fazer nada. Teve dias que a saudade de Joaquim batia tão forte que eu não conseguia sair da cama. Ficava ali, olhando para o teto, lembrando do jeito que ele ria, do jeito que me abraçava, do jeito que olhava para o Pedro com orgulho nos olhos. Teve momentos que a raiva vinha. Raiva dos homens que tinham matado meu marido. Raiva da injustiça. Raiva de Deus por ter permitido que tudo aquilo acontecesse. Antônio percebia. Ele sempre percebia. Numa dessas manhãs ruins, ele apareceu com café, pão quentinho e manteiga. Levanta, disse sem rodeios. A vida não para porque você está triste. Eu sei, respondi, a voz cansada. Mas hoje eu estou cansada de ser forte. Então não seja. Ele sentou na beira da cama. Chora, grita, quebra alguma coisa se precisar. Mas depois levanta, porque tem gente contando com você e porque Joaquim não morreu para você desistir agora. Ele tinha razão. Como sempre, levantei, lavei o rosto, tomei o café e segui em frente. Teve também os inimigos. Não todo mundo ficou feliz com minha vitória. Os antigos donos da fazenda tinham família, amigos poderosos, gente que não gostava de ver uma mulher pobre, viúva, sem estudo, tomando o que eles consideravam deles. Recebi ameaças, cartas anônimas, telefonemas no meio da noite com vozes distorcidas, dizendo que eu ia me arrepender, que iam fazer comigo o que fizeram com Joaquim. Fiquei com medo. Claro que fiquei. Mas também fiquei com raiva. Fui na delegacia, denunciei, exigi proteção. E quando o delegado tentou me empurrar para debaixo do tapete, eu liguei para a jornalista que tinha coberto meu caso. Em 2 dias, tinha matéria no jornal. Em uma semana, a polícia estava na minha porta oferecendo rondas. Aprendi que visibilidade era proteção. Que enquanto as pessoas soubessem do meu nome, da minha história, seria mais difícil me calar. E aprendi também que eu era mais forte do que imaginava. O centro renasce. A inauguração do Centro de Apoio à Mulher Helena dos Santos aconteceu num sábado de novembro, 1 ano e meio depois que recuperei a terra. Tinha gente de todo lugar, mulheres que eu tinha ajudado, advogados que trabalharam no caso, jornalistas, políticos querendo aparecer. Gente simples da região que só queria ver a Casa Grande aberta de novo, mas agora com outro propósito. A casa estava linda, pintada de branco, com janelas novas, piso reformado. Tinha salas para oficinas de costura, artesanato, cozinha industrial. Tinha uma biblioteca pequena com livros doados. Tinha um espaço para o advogado voluntário atender. E tinha, no coração da casa, uma sala com fotos. Fotos do meu avô, da minha mãe, de Joaquim, de todas as famílias que tinham sido roubadas e que agora estavam recuperando suas terras. E bem no centro,
uma placa de bronze. Joaquim Silva dos Santos, homem justo que morreu lutando pela verdade. Este lugar existe por causa da sua coragem. Chorei quando vi. Pedro chorou também, agarrado em mim. Antônio ficou do lado em silêncio, com a mão no meu ombro. No discurso de inauguração, tentei falar, mas a voz falhou várias vezes. Respirei fundo e continuei. Eu não sou heroína. Não sou especial. Sou só uma mulher que foi jogada numa estrada para morrer e teve a sorte de encontrar alguém que ainda acreditava em fazer o certo. Olhei para Antônio. Esse lugar não é meu, é nosso. De todas nós que fomos silenciadas, humilhadas, roubadas. E a partir de hoje, nenhuma mulher que entrar aqui vai sair sem esperança. O aplauso foi longo, caloroso. E eu senti, pela primeira vez em anos, que tinha encontrado o meu lugar no mundo. A vida que segue os primeiros meses do centro foram difíceis. Poucas mulheres vinham, tinham medo, vergonha, não acreditavam que algo de graça, de verdade, pudesse existir. Mas aos poucos a palavra espalhou. A primeira foi Dona Maria, uma senhora de 60 anos, que tinha sido expulsa de casa pelos próprios filhos. Ela chegou magra, curvada, com vergonha de pedir ajuda. Sentei com ela, ofereci café, escutei a história. Chorei junto. E, no final, arranjei um advogado, um lugar temporário para ela ficar e uma vaga na oficina de crochê. 6 meses depois, Dona Maria vendia suas peças na feira da cidade e tinha voltado a sorrir. Depois veio Joana, grávida de 7 meses, espancada pelo marido. Depois Cleide, analfabeta, tentando criar 3 filhos sozinha. Depois Raimunda, Socorro, Francisca, Aparecida. Cada uma com sua dor, cada uma com sua história, e cada uma encontrando naquele lugar um pedaço de esperança. Eu mesma dava aulas de alfabetização à noite, 2 vezes por semana. Ensinava as letras que eu mesma tinha aprendido tarde demais. Via mulheres de 50, 60 anos escrevendo o próprio nome pela primeira vez e chorando de alegria. Pedro ajudava também. Brincava com as crianças que vinham com as mães. Lia historinhas para elas, dividia o lanche. Ele estava crescendo bom, generoso, consciente. Joaquim estaria orgulhoso. Antônio continuava presente. Não morava comigo. Cada um tinha sua casa, sua vida, mas estava sempre por perto, consertando uma torneira, ajudando a carregar compras, conversando com Pedro sobre coisas de homem. As pessoas começaram a comentar. Vocês 2 vão casar? Quando vai assumir que gosta dele? Joaquim não ia querer que você ficasse sozinha para sempre. Eu não sabia o que responder. Antônio era importante para mim, essencial. Mas não sei se era amor, ou se era gratidão, ou se era só o conforto de ter alguém que me entendia sem precisar de palavras. Uma noite, depois de um dia longo no centro, estávamos sentados na varanda da minha casa. A casa nova que eu construí, pequena, simples, mas minha, tomando café e olhando as estrelas. As pessoas acham que a gente devia ficar junto, soltei de repente. Ele riu baixinho. Eu sei. E você? O que você acha? Antônio ficou quieto por um tempo. Depois falou. Eu acho que a gente já está junto, do jeito que importa. Você é minha família, Helena. Você e o Pedro. Não precisa de papel, de anel, de promessa para isso ser verdade. Olhei para ele, esse homem que tinha me salvado, que tinha me ajudado a salvar tantas outras, e senti uma paz profunda. Você tem razão, disse. A gente já é família. E era. Do jeito torto, improvável, mas verdadeiro. O legado de Joaquim. No 2º aniversário da morte de Joaquim, organizei uma missa na igreja da cidade. Estava tudo simples. Flores do campo, velas, algumas fotos dele que eu tinha guardado. Muita gente veio, gente que tinha sido ajudada pelo centro, gente que conhecia a história, gente que só queria prestar respeito. O padre falou sobre justiça, sobre coragem,
sobre como às vezes Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Quando acabou, Pedro se levantou e pediu para falar. Fiquei surpresa. Ele não tinha me avisado, mas deixei. Meu filho, com 10 anos agora, subiu no altar, olhou para todo mundo e disse: meu pai morreu quando eu tinha 7 anos. Eu lembro pouco dele. Lembro que ele me levava para pescar, que fazia cavalinho nas costas, que cantava desafinado e fazia minha mãe rir. A voz tremeu um pouco, mas eu sei que ele era herói, porque ele lutou para a gente ter o que era nosso, e por causa dele, minha mãe ajuda outras mães a não desistirem também. Então eu quero dizer: obrigado, pai, por tudo. E eu prometo que vou fazer você ter orgulho de mim. Não teve um olho seco na igreja. Eu subi no altar, abracei meu filho e chorei. Chorei de dor, de saudade, mas também de orgulho, porque Joaquim tinha deixado um legado, não em dinheiro, não em terra, mas em exemplo, em coragem, em amor. E esse legado ia continuar vivo através de mim, e de Pedro, e de todas as mulheres que passavam pelo centro e encontravam força para recomeçar. O futuro, que se desenha hoje, 5 anos depois de tudo começar, olho para minha vida e mal reconheço. A fazenda está produtiva. Plantamos feijão, milho, mandioca. Nada muito grande, mas o suficiente para sustentar o centro e ainda sobrar um pouco. O centro atende mais de 200 mulheres por ano. Tem parceria com a prefeitura, com universidades, com empresas que doam material. Pedro tem 13 anos. Estuda no melhor colégio da cidade. Bolsa integral por mérito. Quer ser advogado. Para defender gente igual você, mãe, diz. Antônio está com 72 anos, mas ainda trabalha todo dia. Diz que o trabalho mantém ele vivo. Almoça comigo todo domingo. É o avô que Pedro nunca teve. Eu mesma mudei. Não sou mais aquela mulher assustada, quebrada, sem voz. Aprendi a falar, a exigir, a não aceitar menos do que mereço. Tem dias ruins ainda. Tem noites que a saudade de Joaquim aperta. Tem momentos que o cansaço bate e eu penso em desistir. Mas aí eu olho para o centro. Vejo as mulheres rindo nas oficinas. Vejo as crianças brincando no quintal. Vejo a placa com o nome de Joaquim brilhando no sol. E lembro porque eu não posso parar. Semana passada uma moça chegou no centro. Magra, olhos fundos, um bebê de colo e uma trouxa de roupa. Fui expulsa de casa, disse, a voz quebrando. Não tenho para onde ir. Olhei para ela e vi a mim mesma, 5 anos atrás, perdida, desesperada. Segurei a mão dela. Aqui você tem para onde ir, disse. E a gente vai te ajudar. Igual alguém me ajudou quando eu mais precisei. Ela chorou, agradeceu, e naquele momento eu soube. Joaquim não morreu em vão. A carta que nunca foi enviada. Antes de dormir, todas as noites eu escrevo. Não diário, não relatório. Cartas. Cartas para Joaquim. Conto para ele sobre o dia, sobre Pedro, sobre o centro, sobre as vitórias e as derrotas, sobre a vida que a gente construiu em cima do sacrifício dele. Sei que ele não vai ler. Sei que são só palavras num papel que eu guardo numa caixa debaixo da cama, mas me faz bem, me conecta com ele. Me lembra que ele ainda existe, de alguma forma, enquanto eu mantiver a memória viva. A carta de hoje diz assim: Joaquim, hoje completou 5 anos desde que você se foi. Parece uma vida inteira, parece ontem. Pedro tá enorme, bonito, inteligente, tem seus olhos, sua bondade. Acho que você ia gostar do homem que ele tá virando. O centro tá indo bem. Ajudamos mais uma família essa semana. Arranjamos emprego para 3 mulheres. Alfabetizamos mais 5. Eu tô cansada, amor. Não vou mentir. Tem dias que o peso é demais. Mas também tem dias que eu olho para tudo que a gente construiu e sinto orgulho. Sinto que valeu a pena. Antônio tá bem. Ele cuida da gente. Não do jeito que você cuidava. Ninguém vai cuidar igual. Mas ele tenta. E eu sou grata. Eu te amo ainda. Sempre vou te amar. Mas aprendi a viver sem você. Aprendi que a vida continua.
mesmo quando a gente acha que não vai conseguir dar o próximo passo. Obrigada. Por tudo. Pela coragem, pelo sacrifício, por ter me dado Pedro, por ter lutado por nós mesmos sabendo o risco. Você foi o melhor homem que eu conheci. E onde quer que você esteja, espero que esteja em paz. Espero que saiba que a luta valeu a pena. Com amor eterno, Helena. Dobro o papel, coloco na caixa, fecho os olhos e durmo em paz. Epílogo final. A terra que não esquece. A terra vermelha que um dia me expulsou agora me acolhe. As mesmas estradas que testemunharam meu desespero agora veem minha esperança. A mesma casa que foi palco de dor virou símbolo de recomeço. Joaquim plantou a semente. Antônio regou. Eu colhi. E Pedro vai continuar. Porque essa é a verdade sobre legados. Eles não morrem com as pessoas. Eles se transformam, se multiplicam, se espalham. E um dia, quando eu não estiver mais aqui, quando Pedro for velho e contar essa história para os netos, eles vão saber que a justiça pode demorar, mas chega. Que os fracos podem vencer os poderosos. Que nenhuma luta pela verdade é perdida. Que o amor sobrevive à morte. E que as raízes que plantamos com sangue, suor e lágrimas nunca morrem. Elas só crescem, mais fortes, mais profundas, para sempre.